vamos dar iniciar a correção do exercício do dia 11/8, né? O exercício da última terça-feira. Então, nosso tema da aula é produtos notáveis. E para esse exercício a gente vai utilizar quadrado da soma e quadrado da diferença para resolver todas as questões. Então, só lembrando aí que a fórmula de quadrado da soma é o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos lá, letra A. Então, a gente tem aqui, ó, A mais 5 elevado ao quadrado. Então, vai ficar o primeiro termo ao quadrado, que é A, mais duas vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é o 5, e mais o segundo ao quadrado. Aí eu repito A ao quadrado, multiplicar aqui 2 vezes 5, que dá 10. Repito A, que não tem com quem multiplicar ele nesse caso. E aqui lembrando que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. Então aqui está resolvido nossa letra A. Na letra B a gente tem x mais 3 ao quadrado. Então a gente vai utilizar o mesmo processo. Vai ser o primeiro termo ao quadrado, que é x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então x ao quadrado é x, mais 2 vezes 3 dá 6. Vou repetir o x, e mais 3 ao quadrado, que dá 9. Então está resolvido. E a letra B. Na letra C a gente tem 2x mais y elevado ao quadrado. Então nesses casos aqui, a gente costuma colocar, vamos colocar esse primeiro termo entre parênteses, porque é o 2 vezes o x. A gente colocar o quadrado para indicar que o 2 do expoente tanto serve para esses dois aqui, que é o coeficiente, e também serve para o x, que é a parte literal. Aí continuando, ó, mais a forma 2 vezes o primeiro termo. Nesse caso aqui não preciso mais colocar o parênteses, 2x, aí vezes y, que é o segundo termo, e mais y ao quadrado, para finalizar aqui a fórmula. Então a gente faz aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4, esse x elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado, mais 2 vezes 2 vai dar 4, x vezes y, você coloca xy, é só juntar as letras, e por último aqui mais y ao quadrado. Então está finalizado aqui a letra C. Na letra D, então a gente tem aqui uma fração, que é 1/3 mais x ao quadrado. Então a gente vai utilizar parênteses da mesma forma. Então, vai ficar 1/3 ao quadrado mais duas vezes 1/3, que é o primeiro termo, vezes x, que é o segundo termo, e mais x ao quadrado. Então aqui a gente vai subentender que nesse que é 2 sobre 1, né, que a gente pode fazer isso. E voltando aqui, ó, há uma fração, a potência de uma fração, eu elevo o numerador à potência, então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, e elevo o denominador à potência, então 3 ao quadrado vai ser 9. Mais, nessa multiplicação aqui, eu vou multiplicar, que é a multiplicação de fração, numerador por numerador, então 2 vezes 1 dá 2, e denominador por denominador, 1 vezes 3 dá 3. O x, como não tem com quem multiplicar, eu só repito ele aqui, e mais x ao quadrado. Então tá resolvido a primeira questão. Então, vamos lá para a próxima questão. Segunda questão. Desenvolva os quadrados da diferença, então o quadrado da diferença de dois termos e reduza a termos semelhantes. Então aqui a gente já vai utilizar a fórmula de quadrado da diferença, que é o primeiro termo ao quadrado é menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Então aqui, ó, é bem similar à questão anterior, então vai ficar a ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo, que é a, vezes o segundo termo, que é 5, e mais o segundo termo ao quadrado. A ao quadrado vai ficar a ao quadrado, baixa o sinal do menos, 2 vezes 5 vai dar 10, baixo o a porque não tem com que multiplicar, e mais 5 ao quadrado, que vai dar 25. Lembre que esse sinal de menos só vai ser afetar aqui essa primeira parte, que vai ficar menos. A segunda parte sempre vai continuar com o sinal positivo. Então para cá, para esse segundo exemplo,
da letra B, 3x menos 5 ao quadrado, a gente vai colocar o 3x em parênteses, aí menos duas vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o 5, que é o segundo termo, e mais o 5 ao quadrado. Aí, ó, menos 3x ao quadrado. O quadrado aqui, o expoente, tanto serve por 3 quanto serve por x. Então, isso aqui vai ficar 9x ao quadrado. Aí, aqui a gente tem esse produto entre, vou baixar o sinal do menos, aí tem esse produto 2 vezes 3 vezes 5. Aí, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 vai dar 30. Repito o x. E por último aqui, 5 ao quadrado, que é 25. Também está resolvido esse primeiro letra B da segunda questão. Para a letra C também a gente vai colocar esse primeiro termo em parênteses, por causa que tem a parte coeficiente e tem a parte literal. Então vai ficar 2a ao quadrado, aí menos duas vezes o 2a, vezes o b e mais o b ao quadrado. Aí 2a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado, menos 2 vezes 2 dá 4, e a vezes b dá b, e mais o b ao quadrado. Então aqui também está resolvida a segunda letra C da segunda questão. E para finalizar aqui, ó, x menos 2 ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o x, vezes o 2 e mais o 2 aqui, que é o segundo termo, ao quadrado. X ao quadrado dá x ao quadrado mesmo. Baixo o menos, faço a multiplicação de 2 por 2, que dá 4. Repito o x, mais 2 ao quadrado, 4. Então está terminada aqui a nossa segunda questão. Para a terceira questão, a questão diz o seguinte: escreva o polinômio reduzido expresso por 2a mais 3 ao quadrado mais a menos 5 ao quadrado. Então nessa questão aqui, a gente vai ter ao mesmo tempo o quadrado da soma, nessa primeira parte aqui, e nessa segunda parte a gente tem o que? O quadrado da diferença. Então a gente desenvolve esse quadrado dessa soma, depois desenvolve esse quadrado dessa diferença, agrupa os termos semelhantes e faz a soma ou a subtração até chegar no polinômio reduzido, que é o que pede a questão. Então vou desenvolver primeiro isso aqui, ó. Então, estou desenvolvendo o primeiro quadrado da soma que a gente tem, ó. O primeiro termo ao quadrado, que é 2a ao quadrado, mais 2 vezes 2a, que é o primeiro termo, vezes 3, que é o segundo termo, mais 3 ao quadrado. Vou colocar aqui o sinal de mais, que é isso daqui. E agora eu desenvolver a segunda parte aqui, ó. A menos 5 ao quadrado vai ficar, ó, a ao quadrado menos 2 vezes a vezes o 5 e mais o 5 ao quadrado. Então, desenvolvendo as potências, agora a gente vai ter 2 ao quadrado vai ficar igual a 4 ao quadrado, mais essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, depois vezes 3, vai ficar 12. E o A eu só repito, porque não tem com quem multipliquei lá ainda. E mais 9, né? 3 ao quadrado, 9. Baixa aqui o sinal de mais. Aí aqui, ó, A ao quadrado menos 2A vezes 5. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter, ó, A ao quadrado menos 10A e mais 25, que foi até a letra A da questão anterior, mesmo resultado. Então o processo agora é simples, a gente tem aqui esse polinômio e tem alguns termos semelhantes. A gente vai agrupar os semelhantes. Então quem é semelhante a quem aqui, ó? 4a ao quadrado é semelhante com a ao quadrado. A gente vai colocar aqui, ó, 4 ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Aí aqui a gente tem o termo semelhante. É mais 12a menos 10a. Então, ó, isso aqui é semelhante a isso aqui. Lembrando que o sinal negativo pertence ao 10, então ele tem que acompanhar aqui o monômio, né? Aí aqui agora sobrou quem? Mais 9 e mais 25, porque são os termos semelhantes que não
tem a parte literal. Então aqui agora está agrupado, ó. Esses dois são semelhantes, esses dois são semelhantes, esses dois são semelhantes. Então é só somar os semelhantes. No caso, ó, 4a ao quadrado mais a ao quadrado, você somar os coeficientes, 4 mais o 1 que tem aqui, vai ficar 5 ao quadrado. 12a menos 10a, subtrai os coeficientes, vai ficar 2. E repito a parte literal. E por último aqui, ó, 9 mais 25 vai ser igual a mais 34. A partir daqui ele está reduzido porque eles não tem mais não termo semelhante. O primeiro termo está elevado ao quadrado, o segundo termo está elevado à potência 1 e a parte literal do 34 não existe, então a gente vai ter que parar por aqui. Está resolvida a nossa questão. Então isso aqui vai ser o que? O polinômio reduzido. Pessoal, essa questão aqui é o seguinte, questão da máquina de São Paulo. Se x menos y elevado ao quadrado menos x mais y elevado ao quadrado é igual a menos 20, então x vezes y, então o produto entre x e y então ele quer saber esse produto aqui. De cara, você observando aqui, você percebe que isso aqui dá para aplicar o quadrado da diferença dos termos, que vai ficar, ó, é x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Aí aqui, como esse sinal que está fora aqui é negativo, a gente vai repetir aqui e vai abrir um parênteses e vai ter um certo cuidado com ele, porque ele vai trocar todos os sinais de desenvolvimento desse quadrado, dessa soma aqui. Então vamos desenvolver o quadrado da soma, vai ficar x ao quadrado mais 2xy e mais y ao quadrado. Isso tudo aqui igual a menos 20. Aí aqui, agora eu vou repetir, fazendo logo esse jogo de sinal. Eu posso repetir o x ao quadrado, posso repetir 2xy mais o y ao quadrado. Aí aqui agora eu vou repetir, trocando todos os sinais, por causa do jogo de sinal que eu tenho que fazer aqui com esse menos que está fora do parênteses. Então é só trocar os sinais que estão dentro do parênteses. Vai ficar, ó, menos x ao quadrado, menos 2xy e menos y ao quadrado. Tudo isso igual a menos 20. Então veja que aqui ficou x ao quadrado é semelhante a menos x ao quadrado. Como eles são simétricos, eu posso cortar esse com esse. O mais y ao quadrado eu posso cortar com menos y ao quadrado também, porque eles são simétricos. Aí vai sobrar aqui, ó, menos 2xy, esse primeiro aqui, menos 2xy, esse outro aqui, igual a menos 20. Esses dois termos negativos aqui, eu posso somar e manter o sinal negativo, que vai ficar menos 4. Aí eu repito xy, vou repetir de outra cor, igual a menos 20. Então, ó, isso aqui é justamente o que eu estou procurando, ó, o x vezes y. E eu já estou, para eu isolar ele aqui, encontrar o resultado que eu quero da questão, eu vou repetir o xy igual a menos 20 dividido por menos 4, né, que eu estava multiplicando de um lado. Quando a gente faz todos os artifícios de resolução de equação, ele vai ficar desse lado dividindo. Aí aqui eu repito xy igual, menos com menos dá mais, 20 dividido por 4 dá 5. Então a alternativa correta, letra C. Quarta questão era um desafio de uma questão da UBMEP. Na figura abaixo temos dois quadrados. O maior tem lado A mais B, o menor tem lado A. Qual é a área da região colorida? Então é o seguinte, a gente tem esse quadrado maior, que tem o lado A mais B, e esse quadrado menor em branco, que tem o lado A. A questão pede para a gente calcular essa faixa de cores que está pintada de verde, ou seja, essa partezinha aqui, ó. Então, como é que eu vou calcular? Para calcular
descobrir essa parte, eu vou calcular primeiro a área do quadrado maior, vou calcular a área do quadrado menor e depois vou subtrair a área do quadrado maior pela área do quadrado menor. Então, para a área do quadrado menor, para calcular a área de qualquer quadrado, você tem que a área vai ser igual ao lado ao quadrado. Aqui é a forma. Então, para o primeiro quadrado, vou colocar aqui a área 1, quadrado maior, a gente tem que o lado dele é A mais B. Então, vai ficar A mais B ao quadrado. Então, a área 1 vai ser igual A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Para a área do segundo quadrado, eu vou colocar aqui como área 2, vai ser igual, como ele tem um lado A, vai ser igual a ao quadrado. Então aqui já é a área do quadrado menor. Essa outra aqui é a área do quadrado maior. Como a área que eu estou procurando, a área resultante vai ser igual a área 1 menos a área 2. Então, da área 1 menos a área 2, vai ficar, a área resultante vai ser igual ao quadrado, que é a área 1, mais 2AB, mais B ao quadrado, menos a área 2, que é A ao quadrado. Como A ao quadrado e menos A ao quadrado são semelhantes e são simétricos, eu posso cortar isso com esse e vai sobrar para a área resultante 2AB mais B ao quadrado, que é a alternativa B. Então valeu, pessoal, isso é tudo e até a próxima correção.